Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Bom, o nosso tema de hoje ele começa na página 180, pega lá para acompanhar comigo, e o assunto de hoje é sobre a escravidão africana no Brasil. Na aula passada a gente falou em linhas gerais como foi o tráfico transatlântico, o tráfico negreiro de pessoas aí forçadamente sendo retiradas do seu continente e levadas para a América. E hoje a gente especifica no Brasil quem foram essas etnias que chegaram aqui nessa condição, quais grupos e o que fizeram quando chegaram aqui. Então hoje a gente vai denominar alguns desses povos que fizeram aí grande parte da migração africana do século XVI até o século XIX. Migração forçada, né? Na página 180, então, ele tem uma pergunta que ele diz assim: qual é o significado da cultura afro-brasileira? Que expressões dessa cultura podem ser citadas? Quando a gente fala em cultura afro-brasileira, você está subentendendo duas culturas e dentre essa junção, essa conexão, eu tenho uma nova expressão de cultura, uma nova expressão cultural. Não que a africana e nem a brasileira serão apagadas, mas tem uma nova identidade sendo criada na fusão dessas etnias, dessas culturas. E aí, na página 180, no primeiro parágrafo, ele já vai falar que milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil, e esse grande grupo pertencia a uma variedade imensa de vários povos, mas que dá para a gente classificar em dois grandes grupos, Bantus e Yorubás. Quando a gente fala das etnias indígenas, a gente pode agrupar em quatro grandes grupos, Tupi, Gê, Aruaque e Xetá. Já quando a gente fala dos africanos, a gente pode englobar em duas grandes matrizes étnicas, que são as etnias Bantu e Yorubá, que você pode ver no mapa ali. Claro que a etnia Banta ela pertence a uma região gigantesca, a Yorubá também, mas você tem no mapa ali algumas rotas principais desse momento. Já no parágrafo 2, ele fala que uma vez que esses povos chegaram aqui, eles vão construir uma cultura aqui, uma cultura que a gente chama de afro-brasileira. E dessa cultura afro-brasileira nós temos expressões culturais até hoje. Por exemplo, a dança da congada, capoeira, samba, maxixe, aí na questão de alimentação, o acarajé, a canjica, na questão religiosa, o candomblé, ou seja, a etnia africana chegando no Brasil acabou resultando numa nova cultura, novas expressões culturais, digamos assim, e aí você tem o termo cultura afro-brasileira. E também o livro traz um dado aí que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, isso por conta da escravidão, né? Boa parte da população brasileira é negra ou parda, e isso é decorrente desse momento. O primeiro país que tem a maior população negra do mundo é a Nigéria, que fica lá na África. Na página 181, o livro vai mostrar algumas coisas referentes aos Yorubás. Então, se a gente fosse falar assim, quais países atualmente têm forte presença dessa etnia, a gente tem boa parte da população da Nigéria, do Togo, Benin e Serra Leoa. Já na América, Brasil e Cuba são os países que mais têm a ascendência Yorubá por conta da escravidão. Tá? No parágrafo 2 ele fala que eles se organizavam em cidades-estado, no parágrafo 2 e 3, e uma dessas cidades é chamada de Ifé. Prof, o que são cidades-estado? São cidades que têm as suas próprias leis, o seu próprio dirigente, né? São cidades independentes, assim como você viu lá no sexto ano sobre os atenienses e os espartanos. O livro também fala nessa página que essa cidade de Ifé vai entrar em declínio por conta da chegada dos europeus. Algumas cidades ao redor vão fazer parte da escravidão e aí você vai ter negociações acontecendo, como sal, contas de pedra, dendê, pimenta e os escravizados. Já na página 182 ele vai falar um pouquinho sobre os bantus. Bantus é um grupo que a gente consegue incluir aí 400 grupos étnicos cujas as línguas, né, os idiomas têm uma origem em comum, que é o idioma banto. Se a gente fosse também colocar que país atualmente representa essas etnias, a gente tem Nigéria e Camarões aí como grandes representantes. Também o livro fala que um dos mais importantes reinos bantus foi o reino do Congo, lá na África Centro-Ocidental. E também fala que
houve um contato comercial entre portugueses e congoleses que tinha como centro o comércio de pessoas escravizadas, aquilo que a gente viu na aula passada, né? Os agentes do tráfico portugueses comprando, alguns africanos fornecendo. E aí você tem parcerias comerciais acontecendo. Claro, que nem todos bantus, né, farão parte desse comércio, dessa parceria, até porque vários bantus serão escravizados. Vamos lembrar que não havia uma nação única, não havia um dirigente único, né? Eram várias regiões com vários líderes e não havia uma centralização política dos bantus. Então, dá para falar que alguns bantus escravizaram outros bantus. E esse segundo grupo, então, foi os que foram trazidos para o Brasil. Já na página 183, na primeira parte, vai mostrar os aspectos, algumas características da escravidão e da resistência a essa escravidão no Brasil. No primeiro parágrafo, então, ele fala que aproximadamente 10,5 milhões de africanos desembarcaram na América. Desses 10,5, aproximadamente 5 milhões desembarcaram no Brasil, principalmente por Salvador, Olinda e Rio de Janeiro. Então, essas cidades são cidades, além de serem históricas, são cidades que trazem na sua história aspectos dessa sociedade escravista. E no parágrafo 2 fala que os castigos físicos faziam parte do dia a dia dos escravos africanos, tanto escravos rurais quanto escravos urbanos. Por que castigos físicos? Olha só, o texto fala assim: em geral, a violência física era aplicada para punir os escravos desobedientes. Então, não obedeceu o capataz, não obedeceu o senhor de engenho, será castigado. Ou ainda que apresentavam baixa produtividade e, ao mesmo tempo, servia de exemplo aos demais. Então, um escravo não produziu o que era para produzir ou desobedeceu uma ordem, será punido, né? Seria punido ou foram punidos vários para que também fosse mostrados de exemplo para que os outros não fizessem. E aí também o texto fala que os principais instrumentos de tortura, ou seja, de violência em relação a essa escravidão, a gente tem na história chicotes, algemas, correntes e palmatórias. E aí, para fugir dos castigos, muitos escravos tinham de obedecer às regras impostas pela sociedade escravista. Mas ainda na página 183 fala da resistência a tudo isso, porque desobedeceu, seria castigado, produziu pouco, será castigado. E aí, alguns vão achar umas outras formas de resistir a tudo isso. Por exemplo, evitar ter filhos, para que esses filhos, então, já que eles seriam propriedades do senhor de engenho, muitos evitavam ter filhos. Também, alguns entravam num estado de profunda melancolia, saudades da sua terra natal, uma espécie de depressão, né, uma tristeza, e aí na época eles chamavam de banzo. Alguns também partiam para a violência, assassinando feitores, que eram uma espécie de agrônomo, assassinando capitães do mato, que eram pessoas que eram incumbidas então de fazer os castigos físicos e também buscar escravos que tinham fugido. Também alguns assassinaram familiares dos senhores de engenho, mas a maior escolha de resistência, se você fosse colocar em quantidade, a maioria dos que resistiram fugindo. Fugindo, e aí, no meio da mata, no meio da floresta, do interior, eles acabavam montando comunidades de escravos fugidos. Essas comunidades a gente chama de quilombos, o que hoje você também fala de quilombola. Tá? Então, quilombo, o que é? Nada mais é do que uma comunidade distante da área rural, lá da produção de engenho, que foi formada por escravos fugidos. E aí a informação ficava circulando e alguns escravos ficavam sabendo que tinha um quilombo, né, em tal região. E aí, sabendo mais ou menos onde era, alguns escravos aproveitavam, fugiam e iam direto para esse quilombo já formado. O mais conhecido, o quilombo dos Palmares, reunindo aí de 10 a 20 mil pessoas. Então perceba que a maior proporção, a maior quantidade de escolha em relação a resistir à escravidão foi fugir, foi tentar sair daquela situação e ir para os quilombos. Na página 184 vai falar sobre essa nova identidade cultural, ou seja, eu tinha uma identidade, eu tinha uma cultura, mas eu fui tirado do meu continente natal, da minha terra natal, da minha casa, da minha família, da minha comunidade e fui levado forçadamente para a América. Quando eu faço esse movimento, eu vou ter uma vida diferente da que eu tinha, inclusive na questão cultural. O que eu vou comer, como que eu vou expressar minha religião, como é que eu vou me comportar, que roupas que eu vou usar, que práticas que eu vou ter para passar o tempo, enfim, a página 184 vai falar então sobre essa nova identidade cultural. Diz assim:
O trabalho escravo foi amplamente empregado na produção de açúcar nas áreas litorâneas do Nordeste. Ok, isso você já sabe. Também foram empregadas nas minas de ouro e diamantes de Minas Gerais no século XVIII, nas lavouras de café lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no século XIX. Em toda parte, os africanos escravizados também manifestaram sua resistência à escravidão, procurando preservar sua identidade e os laços culturais que os uniam à terra natal. Ou seja, eu trago a minha cultura junto comigo. Só que, claro, eu estou em outro ambiente, eu estou em outra condição, eu estou em outro contexto. Então, essa cultura acabava sofrendo algumas modificações. E o texto fala, nesse aspecto, as senzalas e os quilombos funcionaram como espaços de convívio social, trocas culturais e criação de novas identidades. Então você imagina uma senzala, que era a casa dos escravos, reunindo lá 100, 200 pessoas, e cada pessoa de uma região da África, uma região diferente. Por mais que eles tinham ali uma identidade parecida, não era igual. E aí quando você junta essas identidades, essas culturas diferentes, você vai ter um novo produto, você vai ter um novo resultado dessa nova conexão. E é isso que fala no último parágrafo. Embora vindos de diferentes regiões da África e falando muitas vezes línguas distintas, os africanos puderam, nos espaços de trabalho e convívio no Brasil, praticar o culto aos ancestrais, relembrar costumes e cerimônias religiosas e criar uma cultura que tinha muito do que veio da África, mas também muito do que encontraram na América. E mais ainda, do que construírem de novo em terras transatlânticas. Aquilo que eu te falei, traz a cultura africana consigo, mas está na América sobre um novo ambiente, um novo contexto, uma nova condição, e aí você vê como resultado uma nova identidade cultural surgindo. É daí que sai a cultura afro-brasileira que a gente falou no início da aula. E para encerrar na página 185, o livro fala sobre uma dessas novas identidades culturais, que é você pegar, trazer a religião africana consigo, só que tinha um problema. Você não poderia exercer a sua religião, porque as religiões africanas eram vistas pelos cristãos aqui do Brasil, de Portugal e boa parte do mundo, eram vistas como feitiçaria, coisas do mal. E essas coisas deveriam ser evitadas, suprimidas. E aí o que o escravo faz? Para tentar continuar fazendo o culto aos ancestrais e respeitando a religião que ele trouxe desde que ele nasceu, ele começa a misturar a religião dele com a religião que vigorava no Brasil, da maioria, que era o catolicismo. Quando você tem essa mistura, prof, é uma nova identidade cultural, é uma nova religião. Pois é. Só que essa mistura, essa adaptação, a gente tem um termo específico chamado de sincretismo religioso, que é o que está no parágrafo 2 da página 185. Então diz assim: assim, para evitar a perseguição da Igreja Católica, os africanos passaram a associar suas identidades religiosas a santos católicos. Vou te dar um exemplo. Tem uma entidade católica, tem uma entidade de uma religião africana chamada de Iemanjá, um orixá, o espírito das águas. Você tem na religião católica a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Quando acontece o sincretismo religioso, o escravo ele começa a cultuar, a respeitar, a orar para uma nova simbologia religiosa que hoje é chamada de Nossa Senhora de Iemanjá. Olha só, Nossa Senhora, uma entidade católica, Iemanjá, uma entidade africana, e aí eu junto isso e eu vou ter o candomblé. Tá? Então a gente tem o candomblé e a umbanda aqui no Brasil como expressões de culturas africanas e que vieram para cá, acabaram se adaptando ao contexto e a gente chama isso de sincretismo religioso. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.